Marcos Goffredo mais uma vez aqui com vocês e o assunto do vídeo de hoje é: qual é o meu prazo para entrar com uma ação trabalhista contra a empresa para receber as indenizações por acidente e doença ocupacional? Você vai se surpreender com algumas informações que eu vou te passar, então não perca, fica de olho. Primeiro que, se você não viu meu vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha sobre quais são as indenizações que a empresa deve para você em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Não perde, tá? Vai dar uma olhada lá. Nesse vídeo aí eu expliquei quais são as indenizações que a empresa te deve caso você tenha ficado com alguma sequela ou não tenha ficado com sequela alguma em relação aos acidentes e doenças ocupacionais. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês qual é o prazo que você tem, que você não deve perder para entrar com essa ação, mesmo que você esteja trabalhando, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. O prazo independe se você está trabalhando ou não. Na verdade, são dois prazos que eu vou explicar para vocês. Então, fica de olho para você não marcar bobeira e ficar na mão depois na hora que você precisar. Quando a gente fala de prazo para entrar com um processo, a legislação, tanto a legislação trabalhista quanto a legislação civil, elas preveem um prazo para você exercer o seu direito de cobrar aquela indenização ou o seguro que você deixou de receber ou qualquer direito que você tem. Você não pode esperar para sempre, eternamente, e aí você tem um prazo estabelecido em lei para exercer esse direito. Primeira coisa que eu vou falar, porque aí serve para todos os casos. Se você for demitido da empresa, você não pode deixar passar mais de 2 anos da sua demissão. Isso quase todo mundo já sabe. Um detalhe importante é que o aviso prévio indenizado, ele conta como tempo de trabalho. Então o seu prazo de 2 anos começa depois que o seu aviso prévio indenizado terminar. Então eu vou dar um exemplo rápido. Se você foi demitido no dia 1º de março de 2020, com aviso prévio indenizado de 30 dias, então sua demissão é considerada como tendo ocorrido no dia 31 de março de 2020. Então, a partir daí, você tem 2 anos. Então, para entrar com o processo, você tem até o dia 31 de março de 2022. Então, você foi demitido no dia 1º de março, mas tem até o dia 31 de março de 2022 para entrar com o processo. Essa regra serve para todos os casos, mas sempre existem 2 prazos, e é isso que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E por que são 2 prazos? A Constituição diz o seguinte, que você tem que entrar com o processo no máximo em até 2 anos para cobrar direitos até 5 anos atrás. Os 5 anos não são os últimos 5 anos trabalhados. São 5 anos desde o dia que você entrou com o processo. Então, se você, por exemplo, trabalhou 5 anos, esperou quase 2 anos para entrar com o processo, você na prática vai conseguir receber só os últimos 3 anos. Então, por isso é importante não demorar para dar entrada no processo. Isso é fundamental. Às vezes a pessoa tem dúvida se vai entrar, se não vai entrar, e acaba perdendo a hora de entrar. Então isso é uma coisa que normalmente não tem muito como reparar depois. Mas em relação aos acidentes, em relação às doenças ocupacionais, que é o nosso tema de hoje, sempre tem uma margem aí para interpretação, e é isso que nós vamos explicar agora. Além desse prazo de 2 anos que eu acabei de mencionar, você também tem que observar um outro prazo, que é muito importante. É um prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos começa quando? Quando você tem ciência inequívoca, ou seja, você tem certeza que você ficou com uma sequela. Não é, por exemplo, 5 anos desde que você se afastou, que eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso. Não é 5 anos, por exemplo, desde que abriu a CAT. Não é 5 anos desde que você fez o seu primeiro exame. Não é nada disso. São 5 anos a partir do momento que você tem certeza que você ficou com uma sequela. Então, aí a gente vai precisar separar em 2 assuntos diferentes. Primeiro, os acidentes de trabalho traumáticos, aqueles, por exemplo, com amputação, que você sabe na mesma hora, por exemplo, você perdeu um membro, perdeu uma parte do seu dedo, aconteceu alguma coisa mais grave e teve uma amputação imediata. Então, naquele mesmo ato, você já sabe, você já tem ciência de que você vai ficar com uma lesão permanente. Então, aí, nesse caso, é 5 anos o prazo a partir do momento que você sofreu o acidente. Nesse caso, sim. Em qualquer outra hipótese, que você sabe que você se machucou, que você sabe que você tem uma lesão, mas você ainda não tem certeza se você vai ficar curado ou se você vai ficar com uma sequela, não é na data do acidente. É só quando se confirmar a sequela. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você se acidentou e você prensou a mão, mas você não teve uma amputação. Então você se afastou no INSS, você vai fazer um tratamento, às vezes você vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma fisioterapia. Você ainda tem a esperança, vamos assim dizer, de ficar curado daquele problema.
Então, nesse caso, não começou ainda o seu prazo. Só quando você tiver ciência, certeza de que você não vai mais recuperar, por exemplo, o movimento da mão. Quando que isso acontece normalmente? Quando você entra com processo contra o INSS para pedir o auxílio acidente, eu vou deixar o card aqui em cima, e no processo de auxílio acidente é confirmado que você tem uma sequela. Mesmo dando entrada no processo, você não tem confirmado ainda que essa sequela existe. Só com o laudo pericial ou só com o acórdão do Tribunal de Justiça do seu estado que vai confirmar que você está com uma sequela efetivamente. Então, nesse caso, é nesse ato que começa o seu prazo de 5 anos. Não é no momento do acidente. Então, pode até parecer um pouco confuso, mas é simples de separar. Se você sofreu o acidente e no mesmo ato você sabe que você vai ficar com uma sequela, é ali que começou o prazo. Se você sofreu um acidente e você ainda está em tratamento, está fazendo fisioterapia, cirurgia, está seguindo as orientações do médico, fazendo exames, ainda tem a perspectiva de ficar curado, então o seu prazo ainda não começou. Isso é uma coisa que confunde muita gente. Às vezes você deixa passar mais de 5 anos do acidente e parece que está tudo perdido. E não está tudo perdido. Então tem muitos casos aqui no escritório que a gente recebe de acidentes que aconteceram 15 anos atrás, 20 anos atrás, e dependendo do caso, é possível conseguir as indenizações mesmo assim. Existem algumas alternativas, alguns caminhos, que é uma coisa que eu não me cabe explicar aqui no vídeo, porque não estou fazendo vídeo para advogado, estou fazendo vídeo para você que é interessado nesse assunto, que permitem que a gente tenha uma margem aí de maleabilidade, ou seja, um campo meio cinzento que a gente consegue explorar para entrar com o processo, muitas vezes até prescrito. Mas isso não interessa aqui nesse vídeo. Então, o importante para você é, mesmo que você ache que passou o seu prazo, consulte um advogado especialista nessa área para que ele possa avaliar a sua situação, avaliar quando começou o seu prazo e se ainda está em tempo ou não, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes você acha que já passou o prazo, mas não passou. Já nos casos de doença ocupacional, não tem um trauma imediato. Então é uma lesão repetitiva que foi se prolongando no tempo, ou um esforço que você fazia excessivo, tinha que abaixar, pegar peso, fazer uma movimentação muito mais extenuante. Então nesses casos também fica meio nebuloso quando começou o seu prazo de 5 anos. Que o prazo é de 5 anos, isso aí ninguém discute. A discussão é quando começa esse prazo. Então, para você, nessa situação, tem sempre uma margem de discussão se ainda está no prazo ou não. Então, por isso que eu digo, a mesma coisa que eu disse no caso de acidente, eu digo agora no caso de doença ocupacional. Consulte um advogado para ele avaliar, alguém que entenda desse assunto, para ele avaliar se ainda está no prazo ou não, se você pode reclamar ou não. Porque muitas vezes você já está recebendo do INSS, mas ainda é possível entrar com processo trabalhista. Às vezes, já aconteceu, por exemplo, de estar recebendo há mais de 5 anos do INSS e mesmo assim conseguir a indenização. Então, esse prazo ele é de 5 anos, mas não é muito claro quando ele começa. Então, muitas vezes, o cliente chega aqui já desesperançoso, mas a gente consegue reverter a situação e aí consegue receber essa indenização. Então, é importante isso. O prazo não começa quando você se afasta, ou quando você volta de afastamento, ou se a empresa emitiu uma CAT, ou quando você fez um primeiro exame, ou quando você fez a cirurgia. Não é nada disso. Então, se você não tem clareza em relação a isso, procure um advogado que vai conseguir analisar para você quando que o seu prazo efetivamente começou e quanto tempo ainda você tem. Uma coisa é preciso ficar bem claro. Se o seu prazo estiver esgotando, é preciso que você entre com o processo mesmo que você estiver trabalhando, tá bom? O fato de você estar trabalhando não impede o prazo de correr, o prazo continua correndo normalmente. Então, se você deixar passar mais de 5 anos nessa situação, você tem certeza de que o seu prazo começou, um advogado te orientou nesse sentido, e aí você ainda está trabalhando, é importante que você entre com o processo mesmo trabalhando, tá? Senão você vai perder o direito à indenização. Ah, mas e o meu emprego? A empresa pode me mandar embora? O processo não muda a sua relação com a empresa, tá? Se a empresa pode te mandar embora sem processo, ela pode te mandar embora com processo. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, aqui no ABC, que existem algumas montadoras que têm estabilidade para o empregado acidentado até a aposentadoria, a empresa não pode te demitir. Então ela não pode te demitir nem sem processo e nem com processo. O processo não muda a situação. A empresa pode te mandar embora enquanto o processo estiver rolando?
vale essa regra que eu te falei. A empresa não é obrigada a te segurar lá com o processo, se sem o processo ela podia te mandar embora, tá bom? Então isso é uma coisa importante. Eu tenho muitos clientes que deixam para entrar com o processo na hora que está para se aposentar, porque sabe que a empresa vai mandar ele embora ou ele vai pegar um pacote antes de sair. Então muitas vezes nesses casos já passou o prazo. Na maioria das vezes a gente consegue contornar isso. Mas se de repente a empresa está um pouco mais informada, explora alguma situação, algum documento que ela tenha que comprove que você já sabia da lesão, então aí você corre um risco desnecessário. Esse tipo de processo ele tem um valor financeiro, econômico alto. A gente não está falando de processo de valor baixo. Então muitas vezes vale a pena você entrar com o processo mesmo trabalhando do que simplesmente abrir mão da indenização que você teria. Se você já entrou com uma ação acidentária contra o INSS, então aí você precisa ficar um pouco mais esperto em relação aos prazos. Por quê? Existe alguma discussão sobre quando começou esse prazo, lembra que eu mencionei? Qual é o cenário ideal? O cenário ideal é você não deixar passar mais de 5 anos da data que foi apresentado o laudo médico no seu processo. Então eu vou repetir. Você entrou com o processo do INSS, a primeira coisa que acontece é a perícia médica. A partir do dia que o médico apresentou o laudo no seu processo, o ideal é não esperar mais de 5 anos. Mas por que o ideal é isso? Porque existem juízes que vão entender que a partir daquele momento você tinha certeza da lesão. Então a partir daí começou o seu prazo de 5 anos. Essa é a regra? Não é a regra. O próprio TST, que é a maior corte trabalhista no Brasil, entende que o prazo é pelo menos a partir de quando saiu o acórdão. Então, entre o laudo pericial e o acórdão, normalmente demora um tempinho. Nos processos mais antigos, nos processos físicos, demorava uma eternidade. Hoje, nem tanto. Mas o ideal, como eu falei, é entrar com o processo antes de completar 5 anos que foi apresentado o laudo. Se passar esse prazo, tem problema? Na maioria das vezes não tem problema, mas você pode evitar correr um risco desnecessário se você entrar dentro desse período, observado aquele primeiro prazo lá atrás que eu falei, de 2 anos a partir do momento que você for desligado. Se qualquer um desses 2 prazos for ultrapassado, infelizmente o teu processo está prescrito, ou seja, caducou, aí depende da linguajar que muita gente usa. O processo está prescrito e aí não tem mais o que fazer. Então, qual é o prazo? O de 5 ou de 2? É o que vencer primeiro. O prazo que vencer primeiro, aí o teu processo está prescrito. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar isso acontecer. Se você tiver dúvida se ainda está em tempo ou não de você entrar com o processo e você não tiver um advogado próximo de você ou alguém da sua confiança, manda mensagem aqui para mim no YouTube ou preferencialmente manda mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você clica lá e você me manda mensagem e você conta a sua história para mim. E aí, com base nessas informações, fica fácil de eu conseguir te ajudar para ver se ainda dá tempo de você entrar com o processo ou não. Tá? Eu vou gravar ainda mais uma série de vídeos falando sobre acidente de trabalho e também vou gravar sobre outros assuntos depois. O próximo vídeo que eu vou gravar é sobre o valor da indenização por dano material, a pensão vitalícia. Aquele vídeo que eu deixei o card lá no comecinho, se você não viu, você volta lá e vê, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu peço para você encarecidamente deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para receber as notificações. Isso aumenta o engajamento do vídeo e aumenta a distribuição do vídeo para outras pessoas. Então eu agradeço sua participação, seus comentários são sempre muito generosos comigo. E mais uma vez eu agradeço e até a próxima.